Olá, tá começando mais um Receitas para Ser Feliz, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a Sandra Tello, da do Rio de Janeiro, para fazer uma entrevista com a gente hoje. A Sandra tem um projeto muito lindo chamado Amalidades. Escreveu um livro, posso mostrar, Sandra? Claro. Que ela lançou no finalzinho do ano passado, foi em outubro? Sim, outubro do ano passado. Em outubro do ano passado, é sobre a mãe dela, é a biografia da mãe dela. E a primeira pergunta que eu queria fazer para ela é o que motivou ela a escrever, a contar essa história. O que foi, Sandra? Então, na realidade esse livro, ele não é um livro, ele é o resultado de uma trajetória que começou com um momento em que ela estava muito doente, eu estava desempregada, eu fiquei sem emprego, e eu parei para ter tempo para escutar a história dela, né? Então, o projeto surge realmente desse momento em que quando você se permite, ao invés de ir atrás de outro emprego, seguir aquela mesma coisa que você vinha tendo durante anos e anos, mas você se permite parar e olhar e de repente perceber o que tem valor para você na vida, né? E nesse momento ela estava precisando, estava com uma situação super difícil em casa, várias coisas, até meu filho desempregado também, mas eu resolvi parar para olhar e me permitir viver uma vida diferente da que eu estava vivendo naquele momento. Isso é bem legal de contar. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para o pessoal de casa. Você também fez uma transição, junto com a história de escrever o livro e de criar uma nova profissão, mas você fez uma transição da sua vida, porque você nunca mais voltou para o mundo corporativo, você me contou aqui em off. Conta como é que foi a tua transição, então, antes desse momento de escrever. Sim, é verdade. Eu passei 23 anos nessa empresa, foi multinacional, e realmente foram anos muito bons para mim. Eu aprendi muito, eu viajei muito, conheci muitíssimas pessoas, né? Você cresce realmente, né? Como profissional. E foi uma trajetória muito importante para mim. Mas chega um momento em que você vê que aquilo não te satisfaz mais, né? Você sente que tem alguma coisa te chamando para uma coisa diferente, e culminou exatamente no momento que eu fui desligar da empresa. Você já estava sentindo isso? A empresa te desligou, então nem foi tão... Não foi nada traumático, não foi. E eu até hoje lembro, né, da expressão do meu chefe, quando ele me desligou, ele estava arrasado, né, e eu falei assim, nossa, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, mas eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz. E realmente, sabe, meu primeiro movimento foi fazer um e-mail, né, para todas as pessoas que eu conhecia, que eu trabalhava com equipes muito grandes, né, e foi me despedir e agradecer porque eu falei, foi uma trajetória em que eu aprendi muito, e estou no momento agora de começar uma coisa nova na minha vida. Eu tenho esse e-mail guardado, né? E foi assim, eu naquele momento me permiti viver, sabe? Eu falei, agora eu não sei o que eu vou fazer, mas foi um momento de curiosidade, eu saía pela rua, sabe, assim, se olhar as coisas, ia para a praia, pegava bicicleta, pegava livros, filmes, ficava muito tempo com a minha mãe, porque ela estava muito doente, né? Então é um momento que você começa a olhar para dentro de si, sabe? E começa realmente a se questionar o que é importante agora na minha vida, né? Eu não quero mais essa correria, essa cobrança toda. De repente, eu não tinha ideia ainda, porque eu não tinha descoberto, mas eu sabia que de repente eu poderia fazer uma coisa diferente, né? Então foi assim, foi me permitir viver uma coisa diferente, mesmo que eu não sabia o que era, mas eu acho que quando você abre, as coisas começam a vir para você. Foi assim que aconteceu realmente. Verdade. Não se abre e não vem, né? Exatamente. Eu botei na minha cabeça que ia ser bom e deixei vir, sabe? E realmente foram vindo convites, pessoas que me chamavam para uma coisa, outra, tem uma palestra disso, tem curso daquilo, sabe? Tudo que aparecia, eu falava, por que não? Por que não? E foi assim que... É uma boa pergunta, por que não? Por que não? Exatamente. Eu acho que a gente fica muito... não, eu não posso fazer isso. Não, tem que arrumar um emprego correndo. Não, sabe? Se permita, né? Se permita sentir as coisas, né? E eu acho que
para mim, uma das coisas melhores que aconteceram foi ficar sozinha. Assim, eu me lembro de noites em que eu ficava sentada na minha varanda, em silêncio, no escuro, sabe aquela coisa de você se escutar, sabe? Que no fundo você sente que vai vir, as coisas que você precisa, as pessoas que você precisa conhecer, elas vão chegar para você. Eu tinha essa impressão de que eu não tinha que ir por uma receita pronta, né? É uma confiança interna, né? Uma coisa que vem de dentro. Né? Sim, é verdade. E aí o teu motivador foi a questão da doença da tua mãe, né? Sim. E você me contou aqui em off que, no fim, esse livro, de certa forma, até salvou ela, porque ela superou, está super bem. Conta um pouquinho do resultado primeiro, antes da gente ir para algumas histórias. O que acontece? Eu sempre, desde adolescente, sempre gostei de escrever. Mas eu deixei todo esse lado criativo, todo esse lado lúdico, eu acho, em função da vida que vai te obrigando a outras questões, né? No mundo corporativo era uma coisa muito mais racional, era metas, objetivos, e você vai deixando aquilo de lado. Mas eu sempre admirei tanto a minha família que eu sempre falava, eu quero escrever um livro da nossa família, mas eu achava que ia escrever muito velhinha, né? E a surpresa foi que eu estando com ela, passei a escutar a história dela e comecei, como é que era sua mãe? Como é que era seu pai? E como é que era você quando era criança? E eu fiquei impressionada, porque eu descobri uma mãe que eu não sabia que eu tinha. Eu comecei a escutar histórias dos meus avós, sabe, de coisas dolorosas, inclusive, porque a grande verdade que a gente traz, o idoso principalmente, ele traz muita dor, né, do passado, né? Exatamente. E o que acontece? Quando você começa a olhar para esse lado, você ajuda ele a ressignificar, porque de repente você olha, o idoso olha por uma perspectiva e você chega depois e fala assim, mas já pensou que se isso aconteceu assim, mas se tivesse sido diferente, você não teria feito isso e aquilo, né? E eu sei que até teve um fato muito importante que aconteceu, que eu fiz uma constelação familiar na época. E aquilo me abriu os olhos para essa questão da família, né? Dos resgates, das exclusões que são feitas, né, de você honrar, né, as pessoas da sua família, quem veio antes da gente. Então, foi como se tudo começasse a andar nessa direção, né? E a minha mãe, quando ela começou a contar a história dela, eu vi o tamanho da minha mãe, sabe? E assim, eu me senti muito pequenininha perto dela, assim, de como ela tinha sido uma mulher tão forte ao longo da vida, com todas as coisas que foram acontecendo. E é justamente o que está aqui, nesse livro, sabe? Porque histórias que eu não sabia, que eu não tinha ideia, porque quando você é garoto, você é criança, você não tem essas percepções, né? Você é garoto, você está no seu papel, brincando, né? E aquilo foi tão fabuloso, a gente conhecer um lado dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente não conhecia, que eu posso dizer que eu passei a me conhecer. Eu passei a conhecer uma história minha que eu não conhecia, né? E assim, no livro eu coloco o que eu gostaria que as pessoas colocassem para os seus idosos. E é justamente essa valorização dessa trajetória, porque eles têm histórias que são fabulosas, que você diz, meu Deus, olha quanta superação, olha quanta coisa incrível, sabe? Que a vida não é simples, né? Ela tem N situações que acontecem, mas tudo depende de como você enxerga a vida. Então eu acho até que isso que aconteceu com ela foi o que se repetiu comigo anos depois, né? De como você encara as coisas, né? Então você diz que esse trabalho que você está fazendo com ela, de entrevistar ela, de ter essas conversas,
fez tanto você valorizar mais, como ela enxergar tudo que ela tinha feito na vida. Sim. E foi incrível, porque quando a gente lançou o projeto, que foi em outubro no Rio de Janeiro, quando ela pegou esse livro pela primeira vez, ela olhava para o livro e ela falava assim, mas por que você acha que eu sou tão importante, sabe? Eu até mostrar a foto dela aqui. Achei incrível, uma foto de alta qualidade, né? Porque meu pai, ele gostava muito. Isso foi em 63, 64 mais ou menos. Meu pai gostava muito de fotografia. Nós somos 8 filhos. Então meu pai adorava fotografar. A gente era assim, uma escadinha, né? Ele tinha um orgulho. E por isso que eu tenho fotos, eu recuperei as fotos da época. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que foi o ano que eu mais chorei na minha vida, porque foi muita emoção, foi muito bonito, muitas histórias que eram difíceis, né? Até com meus irmãos, com minha avó e tudo, e como a gente começou a trabalhar essas histórias, como resgatamos, como ressignificamos, como mexeu com a energia da família toda. Eu gosto muito dessa questão da constelação e da questão também da ancestralidade mesmo. Sim, muito importante. A gente não tem ideia do que os nossos antepassados passaram para a gente estar aqui hoje. Exatamente. E muitas coisas que eu me vi nas mulheres da minha família. Que para mim, eu sempre tive meu pai como um ídolo, né? E de repente passei a ter a minha mãe, sabe? Porque eu não via esse lado do feminino, né? Eu via muito. Eu tenho um monte de irmãos homens. Eu tenho meu pai, né? Que era aquela coisa do meu ídolo. E de repente eu olhei para minha mãe e falei: né? As mulheres da minha família são maravilhosas, sabe? Então você traz isso junto. E isso passa como se fosse a florescer dentro de mim, esse lado do feminino, do cuidado. Por isso que eu acho que aflorou esse projeto tão forte em mim, de querer cuidar, de querer acolher essas pessoas, não por pena, não porque eu tenha pena ou coitadinha, não, é porque eu vejo justamente nessas etapas da vida que há toda uma emoção, uma vida tão rica que isso tem que ser compartilhado, sabe? Então, eu acho que por isso que eu falo, o projeto é uma homenagem a ela, porque foi ela que me inspirou a fazer isso. Sandra, o que você acha que fez mais diferença na recuperação da sua mãe, esse processo de vocês estarem juntas? Você falou que ela estava assim, uma situação super grave, que ela melhorou, que está ótima hoje. O que fez tanta diferença assim? Pois na realidade ela estava doente, estava bem, foi um efeito colateral de uma medicação e isso faz com que o idoso, pela própria situação dele estar doente, ele fique meio deprimido, meio isolado, né? Ele vai se isolando, né? O fato de eu sentar do lado dela, né, de dar atenção para ela, dela conseguir contar as coisas dela, né, porque é inevitável, você começa a falar de um idoso, ele vai automático para a infância dele, né, e a infância, ela traz muita recordação boa, né, então essa sensação de meu pai gostava muito de mim, porque eu brincava, porque eu fazia, porque eu gostava de deitar na grama e ver o céu com os aviões voando, que ela contava das coisas, né? Isso tudo cria uma sensação muito boa na pessoa, porque ela recorda, são as emoções, as sensações, né? E aí, para eu ajudá-la, né, nesses momentos que ela não podia fazer nada, não podia sair, eu motivei ela a desenhar. Só que ela falava que não sabia desenhar, ela não queria desenhar, ela falava, não sei desenhar, né? E eu fui motivando aos pouquinhos, falei assim, eu comecei a comprar canetinhas, ela, não gosto dessa cor, eu quero rosa, e eu comprava, né? E ela começou realmente com garranchos, eram bem estranhas as coisas, mas eu falava que estava bonitinho, né? Eu falava assim, não, tá legal, tenta fazer por aqui, isso. Eu sentava no computador para trabalhar, fazer minhas coisas e ela ficava desenhando. Então, o que acontece? Ela começou a sentir que ela estava fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Eu estava trabalhando, ela estava trabalhando, né?
E aí começou a ter paciência com ela mesma, né? Motivando, e no final ela passou a fazer desenhos lindos. Então, o que acontece? É a autoestima que a pessoa recupera, né? Porque ela passa a não se olhar só como uma pessoa que está com dor, está com limitação, está com dificuldade, mas ela sente que eu consigo, eu posso fazer, né? Eu posso fazer meus desenhos. Ela ficou orgulhosa daquilo e falou que ia dar um desenho para cada filho, porque eles iam colocar numa moldura e botar na parede. Ou seja, ela viu um valor enorme naquilo, né? Então, eu acho que o fato de você dar atenção, de você motivar, recupera a autoestima, né? De você dizer, não, eu posso, né? Eu posso fazer as minhas coisas, né? Isso foi muito, muito lindo, muito legal. Né? E conta então uma história incrível que tem aqui nesse livro pra gente ficar morrendo de vontade de ler. Olha, eu acho que a minha mãe tem muitas histórias, porque ela é uma pessoa assim fabulosa, ela é uma mulher de uma fibra. O meu pai, quando ele morreu, nós tínhamos acabado de chegar no Brasil, né? Minha mãe não falava português, minha mãe tinha 49 anos, já tinha 8 filhos. E meu pai morreu, ele foi vítima, né, de um assalto, então de uma hora para outra a vida da gente virou assim de cabeça para baixo. Então imagina uma mulher viúva, um país estranho, que não falava o idioma, que nunca tinha trabalhado na vida e tendo que sustentar 8 filhos. Uau. Então, o que eu fico impressionado com a minha mãe é porque ela, em nenhum momento, ela ficou desesperada, revoltada, chorando. Eu nunca vi minha mãe assim. Ela simplesmente arregaçou as mangas e falou, eu vou fazer o que tiver que fazer, sabe? E aí, como minha mãe sempre foi uma pessoa muito carismática, muito boa, as pessoas começavam a dar coisas para ela vender. Então era batonzinho da Natura, que ela depois se tornou uma das melhores vendedoras da Natura, né? O que dessem para ela, minha mãe venderia, né? E assim, ela sem escolaridade, minha mãe não tinha formação, não falava o idioma nem nada, ela saía com sua sacolinha, vendendo aqui e ali, pegava o ônibus. Uau. E foi assim que ela criou 8 filhos. País estranho, sem país estranho, exatamente. Deve ter histórias incríveis. Então, e com certeza, todo idoso tem uma história assim. Eu queria pegar esse gancho para você falar um pouquinho o que é o Projeto Amaridades, o que você faz, como que você multiplica isso para outras pessoas e qual a importância disso? Pois é, a importância é que toda história é importante. A história das pessoas, elas têm um valor inestimável, não só para a família, não só para eles mesmos, né? Como para a sociedade como um todo, né? Porque você está tendo um pedaço da vida, daquele momento do que acontece e que fica para sempre, né? As próximas gerações vão poder olhar para essas histórias e dizer, olha que incrível o meu avô, meu bisavô, olha o que eles fizeram, né? Então, eu acho que as histórias têm esse poder de inspirar. Exatamente. E o projeto, na realidade, é isso, é buscar um olhar diferente sobre a velhice. A velhice não é um momento de chegada, não é um momento de que o idoso já não serve e que ele está ali, coitadinho. Não, o idoso tem muita coisa para contar, muita coisa, e ele tem uma vontade de viver muito grande. Você vê como a pessoa se reinventa, né? Ela passa a buscar dentro dela o que eu gosto, o que eu quero, né? Porque ela está viva, né? Ela quer participar ainda. Sim. Então, a Amaridades, ele faz isso, esse convite para as pessoas contarem as suas histórias, que os filhos possam resgatar, os netos possam resgatar. E vamos valorizar esses idosos, porque
é de tirar o chapéu. Eu fiquei pequenininha do lado da minha mãe, Trabalho sabe? muito lindo, Sandra. Parabéns. Obrigada. O site já está aqui no GC para as pessoas conhecerem. Tem várias histórias já lá, né, de outras pessoas que ela está ampliando. É isso. E eu sei que vai ter outras fases do projeto, né? Que tem outras coisas que vão acontecer. Se você quiser falar rapidinho, o que tem? Sim, como o projeto está começando, e um projeto, ele é muito novo, né? Não existe um projeto assim, né? Então a gente está começando muito devagar e sentindo realmente o que faz sentido para essas pessoas, né? Então ele começou com o site, né? Tem a publicação do primeiro livro. E agora a ideia é começar a fazer o contato com os idosos, e fazer inclusive em asilos, para reunir os idosos, para eles irem trabalhando essa questão de contar suas histórias. E assim como fazer os workshops, né, para ensinar as pessoas a como fazer essas coletas de dados, né? Então esses seriam os próximos passos que a gente está trabalhando agora. Nossa, maravilhoso, Sandra. Eu senti muito que, além da transformação toda para sua mãe, de você ter criado um projeto novo, você hoje é muito mais feliz depois dessa transição de vida toda. Sim, né? com certeza, com certeza. Porque eu acho que vem daí, a família é a nossa raiz. E se você está bem e recebendo essa energia da nossa raiz, a gente floresce, né? A gente tem vida, tem alegria, né? E a família, eu acho que é tudo pra gente, né? Eu ia te perguntar, para fechar a entrevista, te perguntar qual é a sua receita para ser feliz, mas você quase que já falou, né? Resgatar a raiz aí da família. Exatamente. O que mais? Olha, viva a vida com tudo que ele tem de bom, sabe? Nunca diga não, sabe? Vai, experimenta tudo, topa tudo, experimenta, sabe? Se reinventa, eu acho que é isso, se reinventar. Pra isso, né? É isso aí. É isso aí, com certeza. Obrigada, querida. Obrigada a você, adorei a entrevista. Também adorei. Tá? Então, o pessoal vai conferir o amaridades.com.br, Isso. né? E para quem está em casa, obrigada por ter assistido essa entrevista. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir nossa página no Face e também nosso site. E até a próxima!